Que raio que é Então, Kabbalah? que raio que é Kabbalah? Kabbalah quer dizer receber. Mas aí tem que fazer uma outra pergunta que é, qual Kabbalah? Uhum. Porque quando você fala Kabbalah, os caras imaginam assim, pô, um judeu, kippá, barbona, tal. Ou Madonna. As Ou pessoas pensam Madonna, pulseirinha vermelha e tal. Mas não é bem assim, existem várias Kabbalahs. Pelo menos 3 que são as mais importantes, né? Então tudo isso vai começar ali no Egito Antigo. Então o Egito Antigo, ele tinha aquela ordem dos sacerdotes, que eram os caras que sabiam ler e escrever, basicamente. Eles eram considerados feiticeiros, porque o cara chegava, pegava um papiro onde estava escrito uns pedaços de tinta com as fórmulas mágicas, e o cara adquiria conhecimentos que era impossível ele ter. E aí eu gosto de citar o Carl Sagan, que ele fala que o livro mostra a capacidade do homem de fazer magia. Porque você pega uma folha de papel, que é um pedaço de casca de árvore morta, com umas manchas de tinta dentro, aí você olha, um maluco que morreu 300 anos atrás conversa com você dentro da sua cabeça, e aí você fica mais inteligente. E você aprende a fazer qualquer coisa, Você de aprende receita de bolo, motor de carro, qualquer coisa, isso é magia. filosofia, química, é verdade. Nossa, é magia mesmo, é pura alquimia da consciência. Naquela época, a galera que era 100% analfabeta olhava para os caras olhando para esses símbolos na parede e falava, esses caras eram bruxos, magos, feiticeiros, tal. E aí essas escolas de mistério, elas tinham que ser muito bem selecionadas, porque, como a gente fala, a maçonaria vem de maçom, construtor. O que esses caras construíam? Ponte, aqueduto, castelo, passagem secreta, catapulta, barco. Então você não podia virar e pegar o Guilherme ali da rua, ensinar tudo, os mistérios da maçonaria, Doni, e depois dar um tchau, porque corria o risco de você ser um cara de outra cidade e aí ele você construir invadir. contra você. Exatamente. Então você tinha uma ordem que era muito iniciática. Você tinha que provar que você era digno de entrar. Então você tinha aí essa casta desses sacerdotes. Tudo bem. A partir daí você também tem o Livro dos Mortos, que é um modelo que você precisa seguir para você se dar bem na próxima vida. Né? E a partir daí a gente tem a história do Moisés, que é a origem da Kabbalah judaica. Né? Ele era o faraó, e todo mundo aqui já viu o filme da Disney, o filme da Charlton Heston, ele foge com os judeus, passeia, fica 40 anos, pega os 10 mandamentos, tal, e ali é a origem da religião judaica, que são esses 10 mandamentos, que são as 10 esferas. Antes disso, então, as tribos e o povo hebreu não eram uma religião consolidada? Não no sentido que eles colocam como os cabalistas. Eles começam ali em Abraão, depois Jacó e Moisés e toda essa parada. E aí, a partir dali, vai seguir como essa religião, que é a Kabbalah. Kabbalah significa receber. Então, você tá de ser humaninho lá embaixo, você vai ter 10 esferas. As esferas são lá a sabedoria, a inteligência, a beleza, tal, as virtudes divinas, que você medita e Deus transborda, né? Os klé é o vaso, e você recebe, Kabbalah. Então, Qual que é o nome do negócio que você ia falar? O klé é um vaso. Os Por gregos... um momento eu achei que você tinha engasgado. Eu falei, ele pensou em falar um termo judaico super difícil, vai ver que a gente não vai entender nada. Os termos judaicos são todos estranhos, assim. Eu gosto mais da parte grega. Isso, como assim? Agora eu tô loucaço. Tem Kabbalah egípcia, judaica, grega... Essa é a Kabbalah que a galera conhece. Mas eles não foram os únicos que foram lá para o Egito. Os gregos também foram para lá. Cleópatra, toda a parte da filosofia existe grega, pirâmide lá na Grécia. Começou ali, né? Ali. E eles trouxeram. E aí entra na escola pitagórica, que tem todos os mesmos ensinamentos. A diferença é que os gregos eram politeístas e Deus é a natureza. E os judeus eram monoteístas e Deus é tudo. Então, para os gregos, você, em vez de ter lá as manifestações divinas, as sefirotes, tipo a beleza, a sabedoria, a inteligência, o rigor, a misericórdia, eles tinham Deus da beleza, Deus da sabedoria, Deus da inteligência, Deus da misericórdia. Né? E eles tinham uma outra coisa que chamava teatro. Então a parada é que enquanto os judeus meditavam e falavam assim, a arrogância dele, falava assim, Deus, não me permita, me dê humildade, e eles adquiriam essa virtude. Os gregos, ele tinha o teatro, então ele contava uma história, ele falava, olha, era uma vez, tinha um cara que estava com o filho, eles estavam presos lá num labirinto, e aí ele construiu umas asas de cera, aí ele falou, voa aí que vai estar tudo certo, aí o filho voou, e aí estava tudo bem, aí o cara era arrogante, aí ele foi até perto do sol, derreteu a asa, caiu, morreu. Aí você aprende a falar, não é bom ser arrogante e tal. Então, assistindo a essa peça de teatro e filosofando, você aprendia as virtudes. Ou seja, é a mesma coisa, só que são 2 pontos diferentes. Então você tem aí uma Kabbalah judaica que é muito mais meditativa e você tem aí uma gnose grega que é muito mais especulativa.
Então é como se fosse um aspecto mais introvertido dessa busca do si mesmo e outro mais extrovertido, né? Exatamente. E aí esse aspecto tinha imagem, tinha som, tinha música, tinha toda uma parada que não tinha. No judaísmo você não pode ter imagem. Você medita nas letras de Deus e é isso aí. Enquanto que ali para os gregos você tinha estátuas, teatro, peça, cara fantasiado, uma série de coisas. Quando você pega budismo Hinayana, né, tudo muito austero, e depois vem o Vajrayana no Tibete, tudo pintado, tudo colorido, também tem teatro para ensinar os caminhos do Buda, quando no Hinayana é só meditação pura e simples. É bem por aí, esse paralelo acho que é fantástico. E aí do grego vai para o romano, do romano vai para a igreja católica. A igreja católica vai pegando esses deuses e transformando em santos. Verdade. E aí o santo tem a mesma qualidade do deus. Então se tinha um deus antes que ia lá, pegava, matava o dragão, salvava a princesa e tal, agora é São Jorge. Ah, é uma deusa tal, agora é Santa Cleópatra. Então cada um das divindades vira uma santa, Santa Beatriz, Santa isso e tal. Mas eles mantêm a essência da divindade. E depois passa muito tempo, isso tudo vai dar a volta e vai se reunir. Porque quando os católicos, os cristãos, começam a perseguir os judeus, e falam assim, ou vocês se convertem ou vocês vão para a fogueira, por volta do século XII, XIII, passa a existir os marranos, que são os judeus convertidos. Os cristãos novos, os cristãos né? novos. Pinheiro, Salgueiro, Isso Pereira. Aí mesmo, esses mesmos. E aí o que acontece? Esses estudiosos cristãos pegam a Torá, que é o Velho Testamento, e começam a estudar e pegam a Cabala cristã, que vai ser a origem da alquimia e do rosacrucianismo, que é aquele tratado de reintegração dos seres e tal, é tudo Cabala cristã. Então o martinismo vem daí. Então aí a gente tem 3 grandes ramificações. Então tem uma Cabala judaica, religiosa, que segue lá letras de Deus, nome de Deus, etc. Tem uma Cabala cristã, que usa imagens e a Rosa Cruz e símbolos alquímicos, mais focados em Jesus e o retorno ao Pai, tal. E você vai ter uma cabala gnóstica, que é um gnose, que vai ser o quê? Teatro e ordens iniciáticas. E essa parte é de pintor, de escultor, de desenhista, é muito artístico. No fim das contas, essas ordens cabalistas miram em algo como uma espécie de soteriologia, uma espécie de salvação, iluminação, por assim dizer? Todas as 3. A ideia da Kabbalah, como eu vou explicar daqui a pouquinho, é você se tornar uno com a divindade, uno com o universo. E dentro da que eu estudo, que eu gosto, a hermética, você pode estudar por qualquer símbolo, inclusive pela jornada do herói, pelo campo, por Star Wars, por Harry Potter, Matrix, o que você quiser.